Hoje eu vou tratar de um tema que talvez faça com que eu adquira novos inimigos, mas eu acho que é um debate necessário, que é a questão da estética da nostalgia. Tá, mas vou desenvolver isso aos poucos, um passo de cada vez até chegar lá. Primeiro a gente tem que entender o que é estética. Estética é um ramo da filosofia criado no século XVIII, num texto que tem o mesmo nome, Estética, que foi escrito por um teórico alemão chamado Alexander Baumgarten. E o que inquietava o Baumgarten é um problema que vem lá da fundação da filosofia e do pensamento ocidental, cuja origem remonta ao pensamento platônico. Resumindo de uma maneira bem simples, uma das questões importantes para o pensamento do Platão era uma divisão do mundo entre uma existência que existia como ideia, como abstração no mundo idealizado, e uma existência material. E tudo que existia como forma material concreta no mundo era uma tentativa de duplicar algo que existia primeiro e de maneira ideal e perfeita como ideia, só que quando essa ideia era manifestada no mundo, ela sempre se manifestava de forma inferior ao que ela é no mundo ideal. Então, um exemplo bem bobo, a gente imagina e planeja fazer um bolo que vai ser bem fofinho e bem bom, daí a gente vai assar o bolo e o bolo sai murcho e doce demais. Ou seja, tudo primeiro existe como conceito, como ideia, e a existência no mundo material é uma tentativa de copiar esse conceito como matéria, só que essa versão como matéria sempre vai ser inferior, ela sempre vai ter uma qualidade aquém do conceito que inspirou ela. E esse pensamento que divide o que é ideal e o que é material, e que coloca o que é ideal como uma categoria superior e o material como inferior, ele também vai estar não só na base da filosofia, como na base da teologia. Uma das bases do pensamento do cristianismo vem das leituras que o Agostinho fez do Velho Testamento e dos Evangelhos a partir de uma interpretação platônica. Então Agostinho vai construir a ideia de Deus como o mundo das ideias. E o mundo material em que a gente vive é essa duplicata imperfeita de qualidade inferior. E isso vai incutir lá na base do pensamento cristão essa ideia de que para a gente alcançar Deus, a gente tem que renegar o mundo material. Quando mais as pessoas se apegam ao que é material, mais elas se apegam ao que é imperfeito, e mais elas estão se afastando do mundo ideal, e Deus está no ideal, está na abstração. Então muito da ideia da culpa cristã tem relação com essa visão platônica do cristianismo, que a gente não pode gostar dos prazeres materiais, dos prazeres físicos, porque os prazeres físicos e materiais nos afastam da verdade que está no ideal. Essa oposição entre para eu atingir o ideal, eu tenho que negar o materialismo. E como isso vai estar na base da filosofia e da teologia, tanto do pensamento religioso como do pensamento laico do mundo ocidental, essa perspectiva vai acabar influenciando tudo. Inclusive o nascimento do conceito da arte, porque quando a ideia de arte surge no Renascimento, essa perspectiva que separava o ideal e o material e colocava o ideal como superior, ela também estava nas produções culturais. Então a filosofia, a poesia, a música e a matemática, que eram vistos como áreas que se trabalhava com intelecto, com abstração, que se alcançava um mundo ideal, eram superiores. E o artesanato, a carpintaria, a marcenaria, todos os trabalhos manuais eram vistos como inferiores, porque eles tratavam da matéria, eles afastavam do mundo ideal. E uma das grandes questões dos artistas do Renascimento, tanto que o Leonardo da Vinci vai escrever sobre isso, o Albrecht Dürer, o Leon Battista Alberti, eles vão todos dizer que não, peraí, o desenho ele está muito mais perto da poesia, da música e da filosofia do que da carpintaria e da marcenaria. Então o desenho é uma atividade intelectual, que está mais perto do mundo das ideias do que do mundo material. E todas as derivações do desenho, a pintura, a escultura, elas também estariam mais próximos da experiência idealizada do que da experiência da matéria. Então, todo o esforço do Renascimento para construir a ideia de arte é dizer, não, os artistas, eles também tratam de questões que estão próximas do mundo da ideia, eles também tratam das questões elevadas. E daí a gente chega no Baumgarten. Então ele estava trabalhando com a filosofia e ele pensou, tá, mas será que a filosofia e o conhecimento superior, eles realmente tem que se focar só na experiência intelectual pura? Será que não tem elementos do mundo material que atuam como gatilhos que desencadeiam experiências intelectuais? Ou seja, tu é provocado por algo do mundo material e essa provocação do mundo material vai fazer com que tu tenha na tua mente, no teu intelecto, uma experiência que é de ordem intelectual, que é de ordem de alcançar esse mundo das ideias. Então, o Baumgarten vai se preocupar, tá, mas será que não vale a pena a gente estudar esses processos que causam isso? E o foco dele é a arte, então ele vai criar a estética
como um ramo da filosofia que se preocupa em estudar as provocações sensoriais, porque até então se entendia que o que é provocado pelos sentidos, o que a gente entende com sentidos, o que a gente vê, cheira, ouve, são experiências do mundo material. Então, se são experiências do mundo material, elas são inferiores. As experiências intelectuais a gente teria que se isolar do mundo e elaborar só mentalmente. E ele vai pensar, não, peraí, tem algumas experiências materiais que elas vão provocar reações que são da ordem intelectual. E o objeto que ele vai se focar é a arte. Não existem imagens que a gente vê, sons que a gente ouve, que provocam na gente pensamentos, experiências elaboradas, intelectuais, e que nos fazem talvez acessar o mundo das ideias de uma forma que sem essa provocação a gente não acessaria. Então a estética é o ramo da filosofia que vai se dedicar a estudar as reações subjetivas intelectuais abstratas que os sujeitos têm quando são provocados por experiências sensoriais que a princípio viriam da arte, mas depois que vai se expandir, vai se entender que talvez fenômenos naturais possam causar isso e outros elementos poderiam provocar isso. Mas então essa ideia de que existem experiências sensoriais que os sujeitos têm que podem desencadear experiências intelectuais que não poderiam ser alcançadas sem essa experiência sensorial anterior. E a princípio, a estética vai se concentrar em analisar a beleza, porque a arte renascentista, que é quando acontece a construção da ideia da arte, a arte renascentista se focava na experiência da beleza. É como aquela música, aquele som, aquela imagem, aquele desenho iam provocar nos sujeitos uma sensação de prazer, de satisfação, de harmonia. Então a primeira categoria estética que se constrói é a categoria da beleza. Como essas obras artísticas vão ou não proporcionar beleza. Só que com o desenvolver tanto da produção artística como das teorias, se começa a entender que existem outras categorias estéticas. Uma obra artística cultural, ela não necessariamente precisa ser feita para atingir a beleza. Ela pode ser feita para provocar outras experiências intelectuais a partir dessas manifestações sensoriais. Então, as categorias estéticas que vão aparecer depois, por exemplo, é a ideia do grotesco. O grotesco é essa arte que não é para causar a sensação de harmonia, de satisfação, que é justamente o inverso, uma arte que é para causar repulsa, desconforto. Ou então a ideia do cômico, que é a proposta de construir uma experiência engraçada a partir de uma sequência de eventos que a princípio pareceria lógica, mas colocada num contexto diferente no qual ela não é lógica. Ou então tratando algo que é sério e solene de maneira muito banal e boba, ou pegando algo que é completamente bobo e tratando de maneira muito solene, isso para provocar o riso. Ou então a ideia do sublime, uma produção artística cultural cujo objetivo é fazer os sujeitos se sentirem pequenos e insignificantes diante de uma grande força da natureza. Em diferentes momentos históricos vão se criar diferentes objetivos de o que a arte deveria tentar atingir. E daí vão surgir diferentes propostas estéticas. E daí a gente chega na ideia da nostalgia, e na ideia da nostalgia como categoria estética. A nostalgia é justamente essa experiência intelectual que costuma ser provocada por uma experiência sensorial que faz com que os sujeitos se sintam em um contexto passado que já não existe mais. Tá? Um exemplo, a pessoa encontra um objeto que pertenceu à avó dela e ela começa a lembrar e sentir as mesmas sensações que ela teve quando ela era criança e passou por uma experiência junto com a avó. Então esse sentimento de nostalgia é justamente isso, é reproduzir sentimentos que se teve num outro contexto, mas quando já está fora dele e esse contexto anterior já não existe mais. E a partir disso a gente pode pensar numa estética da nostalgia, numa produção artística, numa produção cultural que é criada para provocar o efeito de nostalgia. Vamos fazer uma pintura, vamos fazer um filme, vamos fazer uma música cujo objetivo é fazer com que as pessoas que estão desfrutando dela revivam sensações que elas tiveram originalmente num contexto passado que já acabou. E a nostalgia, como uma categoria estética, como uma proposta artística, é algo legítimo e válido. O problema é quando a nostalgia se torna a única forma com que o sujeito consegue se relacionar com a arte. Porque a nostalgia em si, ela parte de um pressuposto que é reacionário. É uma tentativa de reconstruir, de voltar a um passado que não existe mais. Ou seja, é anular e desfazer o presente para voltar a se ter sensações que se tinham no passado. E quando a gente se relaciona com a arte só por essa perspectiva, a gente começa a ter alguns problemas. Um deles é que uma boa obra de arte geralmente é uma obra que tem múltiplas camadas. É aquele filme que um adulto leva uma criança para assistir, a criança consegue acompanhar aquela história e desfrutar daquela experiência, só que o adulto que tem conhecimento e uma bagagem de experiências que a criança não tem, ela consegue ver que além daquela narrativa de primeiro plano, existem outros
temas que a obra trata que ele consegue também aprender. Então, a ideia é de muitas camadas. Tem a narrativa principal, que é uma narrativa mais literal, e tem as metáforas e analogias e referências ao mundo real que aquela obra traz. E as melhores obras costumam ser aquelas que não se esgotam numa primeira leitura. Aquela que a gente vê uma vez, tem uma experiência, e cada vez que a gente volta nela, a gente tem uma experiência nova, a gente percebe algo novo que nós não vimos originalmente. Porque se nós lemos uma obra e a gente vê tudo que tem nela e esgotou, tá, eu li, sei tudo, aprendi tudo, desfrutei tudo que dava dela e agora não serve mais pra nada. É uma obra que acaba, ela se encerra ali, ela não consegue ir adiante. E a obra boa é aquela que nós lemos e o que tá ali continua fervilhando na gente. A gente continua pensando sobre aquilo, a gente continua elaborando sobre aquilo e pode ser construído mais a partir daquilo. Então, quanto mais leituras diferentes uma obra tiver, mais rica ela costuma ser. E nas melhores obras, quando nós vemos a primeira vez, quando nós somos criança, nós temos uma experiência específica, e quando nós voltamos anos depois, com mais conhecimento, com mais bagagem cultural, a gente assiste ela e consegue pegar coisas que nós não vimos na primeira vez que nós assistimos. Então é assim que uma leitura se enriquece. É cada vez que a gente revisita a obra, nós conseguimos achar uma coisa nova. Nós conseguimos desenvolver um raciocínio, um pensamento, um sentimento que nós não tínhamos visto na primeira vez que assistimos. E o problema da nostalgia é justamente o efeito oposto. A proposta da nostalgia é nós sentirmos a mesma coisa que nós já sentimos numa experiência passada. Então, quando a obra consegue mesclar nostalgia com outras experiências e outras categorias estéticas, bacana. Agora, quando um sujeito, e geralmente não é culpa da obra, geralmente é culpa do leitor, ele vai atrás da obra porque ele quer só ter nostalgia, ou seja, ele não quer aprofundar a leitura dele e encontrar uma nova camada, ele não está atrás de enriquecer a leitura, de uma coisa nova que eu não vi a primeira vez que eu li. Não, ele quer ler a obra de novo para ter exatamente a mesma experiência que ele teve quando era criança. Ele está se negando a ter uma nova experiência porque ele quer continuar sendo criança. Então, muito da nostalgia é sobre isso, é sobre o leitor não querer crescer, ele não quer desenvolver o pensamento dele, ele quer continuar reproduzindo os mesmos pensamentos infantis da primeira leitura que ele teve. E nós sabemos o problema de adultos que querem se comportar e pensar como crianças. Ficar preso numa mesma perspectiva que não amadurece, que não se desenvolve e que não consegue tirar novas experiências daquilo. É uma repetição da mesma experiência sem nunca avançar. E é justamente uma educação cultural de ler tudo a partir da nostalgia e só da nostalgia que nos levam a perspectivas do tipo, fizeram uma versão nova de um desenho que eu via quando eu era criança, destruíram a obra, destruíram minha infância. Se fazer uma versão nova de uma obra que a pessoa gostava destrói a infância dela, primeiro ela teve uma infância muito ruim, porque qualquer coisinha destrói ela. Segundo, o Ray Bradbury uma vez soltou uma frase que era: fazer um filme baseado num livro não faz com que a obra original deixe de existir. Ela sempre vai estar lá, ela sempre pode ser revisitada. Se fizer uma versão nova de uma obra que a pessoa gostava quando era criança e ela não gostou da versão nova, a versão nova não destrói a obra original. Destruíram meus personagens. Não, isso é bobagem. A obra original sempre vai estar lá. A qualquer momento tu pode ir lá e reler ela. Então essa perspectiva de que toda a leitura de uma obra tem que ser pela ótica da nostalgia, cria essas aberrações que é destruíram minha infância. Não pode ter uma versão nova, porque estragaram a velha. Que é uma grande bobagem. É justamente um pensamento reacionário de alguém que não quer crescer. Alguém que quer continuar tendo as mesmas experiências que tinha quando era criança. Mesmo que o preço disso seja se privar de ter novas experiências com aquela obra que ela já gostava. E daí a gente tem esse monte de reação de pessoas adultas que tentam negar e proibir a existência de versões novas e geralmente com a ideia de não, destruiu, estragou a versão antiga. Um exemplo, o caso da nova versão do videogame Battletoads. Mas antes de entrar nele, eu vou pedir licença para usar um outro exemplo mais antigo para a gente construir um paralelo. Vamos pegar um personagem famoso da cultura ocidental, tipo Jesus. Se a gente pegar as primeiras imagens feitas de Jesus, lá do período chamado paleocristão, a gente vai ver que Jesus era representado como um jovem de cabelo encaracolado, sem barba e carregando cordeiros. E por que Jesus era representado assim? Primeiro com a analogia da figura de Jesus como um pastor e dos fiéis como seu rebanho. E depois daquela ideia, o mito diz que Jesus morreu com 33 anos, então ele não chegou a ser um cara velho. E também porque a figura de Jesus foi construída a partir de duas iconografias já tradicionais no mundo romano e helenístico. Um deles é a ideia de Apolo, então muito da primeira iconografia de Jesus, ele como um jovem de cabelos encaracolados, com um manto esvoaçante, tem a ver com se apropriar de iconografias que já eram
de Apolo, e outra vem de uma outra tradição que também é da Grécia arcaica, que são os coros do bom pastor, são as imagens de jovens pastores, que era muito comum na escultura grega arcaica, que era um jovem que geralmente carregava o cordeiro sobre os ombros. Então, o cara é um filho de Deus e ele é um pastor. Então, quais são as imagens de jovens filhos de deuses e de pastores? Então, a primeira imagem de Jesus era isso, era o gurizinho sem barba com as ovelhas. O que vai acontecer é, com as mudanças sociais e as mudanças dos conceitos e das utilizações dessas imagens, fez com que novas questões formais surgissem. Então, toda aquela discussão que eu fiz no vídeo sobre teoria do estilo, ela se aplica aqui. Jesus passou por uma mudança estilística ao longo da história. Então, no contexto bizantino, e que foi herdado depois pela arte românica, pela arte do período do Sacro Império Romano Germânico, Jesus vai mudar completamente. Se a gente pensar no período românico, no meio da Idade Média, o conceito religioso que dominava era uma ideia um tanto pessimista, eram interpretações a partir das teorias do Agostinho sobre os evangelhos do João, do Mateus e do Lucas, em que seguia a lógica platônica que pensava, o mundo ideal existe e é lá onde está Deus, e o mundo material, que é essa versão corrompida, ela está se destruindo, ela está se deteriorando e está indo em rumo ao apocalipse. Quando chegar no ano 1000, o mundo vai acabar. E são poucas as pessoas, só aquelas que realmente forem puras e boas e que não pecaram, é que vão para o céu. A maioria vai para o inferno e vai se ferrar. Então o cristianismo, com uma ideia de repressão, de punição muito forte, de pessimismo, e que associava esse mundo material à decadência. Então tinha uma ideia de que se tinha que pegar as pessoas, lembrando que a maioria das pessoas era analfabeta, então a experiência que elas tinham com as narrativas religiosas eram ou do clérigo que lia para elas, ou as imagens que elas viam na igreja. Então se pensa nas imagens como algo para dar uma lição de moral, para impor a moral para as pessoas a partir do medo, se fosse necessário. Então, uma igreja do período românico geralmente era uma grande igreja, só que as técnicas de construção da época não eram as mesmas que a gente tem hoje. Então, esse grande templo, o peso dele era sustentado pelas próprias paredes. Então, tinha um templo enorme com teto alto e todo o peso era sobre as próprias paredes. Então, para uma parede sustentar esse teto enorme, eram paredes extremamente largas. E paredes extremamente largas que sustentam um teto pesado, não dá para fazer um grande buraco, porque senão ela vai desabar. Então, as janelas eram bem estreitas. Então, as igrejas do período românico eram igrejas escuras e elas costumavam ser decoradas com imagens de demônios. Então tu entra na igreja e todas as paredes da igreja têm relevos escultóricos de demônios torturando pessoas. Então pensa só a ideia de tu chegar numa igreja e tu ver demônios dentro da igreja, tu ver monstros dentro da igreja, porque era para assustar, é para as pessoas entrarem e olharem, olha só como é inferno. Se vocês pecarem, é para esse lugar que vocês vão e é isso que vai acontecer com vocês, é esses bichos aí que vão torturar vocês. Então era uma narrativa visual religiosa que se impunha pelo medo. E quando a gente chegava numa igreja, geralmente no frontispício, aquela área em cima do portão que hoje seria o equivalente ao letreiro de uma loja, ali era muito comum ter um relevo de Jesus. Só que o Jesus, ele mudou, ele não era mais aquele gurizinho sem barba carregando uma ovelha. Geralmente era um Jesus barbudo, sentado num trono, com uma mão ele abençoava e na outra ou ele segurava os evangelhos, o livro, ou ele segurava o Orbis Terrarum. O Orbis Terrarum é a ideia da representação do mundo. Para quem viu Monty Python, o Orbis Terrarum é a Santa Granada de Mão, aquela esfera que representa o mundo e Jesus segurava para demonstrar o poder dele, como ele governava tudo. E com a outra mão ele abençoava. Então essa é a iconografia que se chama de Cristo Pantocrator, é o Cristo criador de tudo, que é a ideia de Jesus como um pai severo, um pai que abençoa aqueles que se comportam bem, mas ao mesmo tempo ele castiga aqueles que não se comportam. E por que Jesus passou a ter uma barba longa e um trono? Para ser esse Jesus de poder, esse Jesus que impõe. Olha só, vocês estão entrando aqui, pessoas, mas vocês têm que se comportar, vocês têm que não pecar, porque senão vocês vão todos pro inferno. E Jesus passou a ser representado com barba e sentado num trono porque Zeus era representado como um homem de barba e sentado no trono. Até então, Jesus era um jovenzinho. Segundo o mito, Jesus morreu com 33 anos. Agora, a barba dava uma aparência imponente. Zeus, que naquela região era até então visto como o grande deus do mundo pré-cristão, naquele momento que ele perde o poder, os seus atributos de poder passaram para Jesus. Então é por isso que Jesus tem barba, e é por isso que Jesus sentava num trono, porque Zeus tinha barba e Zeus sentava num trono. Então tem uma ideia de Jesus assumir essa posição que antes era de Zeus. E ao longo da história, esse processo continuou. No período gótico, no final da Idade Média, teve uma outra mudança social, que foi o enfraquecimento dessa perspectiva do cristianismo
cristianismo do Agostinho em favor de uma outra perspectiva que vinha do Tomás de Aquino. Então Tomás de Aquino ele foi menos influenciado pelo Platão e mais pelo Aristóteles, e ele vai fazer uma interpretação um pouco aristotélica dos textos do São Paulo, que vai construir a ideia de um cristianismo mais otimista. Então aquela ideia, tipo, tá, o mundo vai pro apocalipse, os bons serão levados pro paraíso e os maus vão ser levados pro inferno, mas no momento que Jesus morreu pela humanidade, a mudança se iniciou. Então a partir daquele momento tem coisas melhorando e todos podem ser salvos. Todos ainda têm a esperança de virarem pessoas melhores e de serem escolhidos para ir para o paraíso. Então, uma ideia cristã que é menos pessimista, e também a arte gótica vai ter influência por uma questão técnica, que é a invenção dos arcos de sustentação. Vai se desenvolver uma técnica que são de arcos externos que serviam para segurar grandes pesos em construções arquitetônicas. Com isso, as igrejas vão mudar, porque o peso do teto da igreja não vai mais ter que ficar sobre a parede. Vão construir uns sistemas de arcos que vão apoiar todo o peso. Então vai ser possível construir igrejas muito mais altas. Como o peso não fica na parede, as paredes vão ser finas. E como as paredes são finas, elas vão poder ter grandes janelas. E um dos interesses do Tomás de Aquino era sobre os estudos da ótica feita pelos gregos do período clássico. Então vai ter todo um redescobrimento da ótica e a construção de uma ideia de que Deus se manifesta na luz. Então uma igreja gótica vai ser cheia de janelas, extremamente iluminada. E vai se desenvolver, por exemplo, a arte do vitral. Se Deus está na luz, a produção artística vai trabalhar com os vidros para quando essa luz passar pelos vidros, criar aquelas grandes sensações de luzes coloridas e de criar dentro da igreja um ambiente confortável. A ideia de que a igreja ela não tem que mais ser um lugar cheio de monstros e para assustar as pessoas, mas sim um lugar que recebe conforto os fiéis. Então uma igreja gótica é uma igreja alta, iluminada, cheio de efeitos de luzes coloridas, e junto com isso vai se mudar a ideia de Jesus. Então vai se parar de usar o Jesus Pantocrátor, aquele Jesus pai severo, durão, linha dura, e vai se criar a imagem do Jesus crucificado. Porque se Jesus morreu por nós, se Jesus sofreu para nos salvar, e no momento que ele morreu por nós, as mudanças boas começaram a acontecer para a humanidade, então vai se dar uma ênfase nesse sofrimento, nesse sacrifício de Jesus pelos humanos. Então, um Jesus crucificado no período românico nunca seria aceito, seria uma coisa ofensiva. Mas no período gótico vai se tornar a convenção de representar Jesus. E conforme as mudanças de estilo vão acontecendo, a imagem de Jesus também vai se mudando. No Renascimento vai se construir toda essa percepção humanista de usar o homem como medida das coisas. Os renascentistas vão se esforçar para representar o lado humano de Jesus, o Jesus comendo com os amigos, Jesus pregando na praça. Já no século XIX, no romantismo, vai se criar aquela imagem do Jesus com coração de chamas, que é aquele quadro que todo mundo deve ter algum parente que tem, em que aparece um busto de Jesus, em que ele abre o manto e no peito tem um coração com chamas. Isso é uma coisa muito do século XIX, muito do romantismo. Mesmo a imagem de uma figura religiosa tão importante para o mundo ocidental como Jesus vai se modificar com o tempo, vai se modificar com a mudança dos estilos. Agora nós vamos fazer um exercício e imaginar essas pessoas que são apegadas a uma leitura estritamente nostálgica sobre tudo no contexto religioso. Imagina só essa pessoa dizendo: ah, vocês colocaram barba no meu Jesus, destruíram a minha religião. Ou mesmo, imagine em 1986, quando Cavaleiro das Trevas foi lançado, e daí um cara de 40 anos chorando porque o Batman de verdade é o Batman da série do Adam West, que o Frank Miller tinha destruído o Batman e destruído a infância dele. Olha como essas coisas são ridículas. E daí a gente volta pro exemplo que eu dei antes, que é o jogo do Battletoads. Quando lançaram essa versão nova dos Battletoads, teve um monte de pessoas apegadas a essa leitura restrita a partir da nostalgia, que disseram, destruíram Battletoads, destruíram o conceito dos Battletoads porque os personagens estão diferentes. Ah, eles parecem desenho do Cartoon Network de agora. Vamos voltar pro Battletoads. Qual era o conceito dos Battletoads? Battletoads era um jogo em que os protagonistas eram sapos, e a proposta estética era reproduzir a experiência de um cartoon. Era reproduzir a experiência de um desenho animado dos Estados Unidos na época de maneira interativa. Era para dar a sensação para o jogador de que ele estava controlando um cartoon da época. O que fizeram no Battletoads novo? Fizeram um jogo dos Battletoads, usaram os mesmos personagens, só que desenharam os personagens segundo uma convenção estilística dos cartoons atuais. E daí tinha os caras dizendo que eles não foram fiéis à proposta original do jogo. A proposta
original do jogo era dar a sensação para o jogador de que ele estava controlando um cartoon atual. O único jeito de reproduzir essa proposta era dar a sensação ao jogador de que ele está controlando um cartoon atual, agora dos anos 2020. Se uma criança e um adolescente pegar o Battletoads novo e os personagens fossem desenhados no estilo dos anos 80, eles não iam ter a sensação de estar controlando um cartoon, porque os cartoons que eles conhecem são feitos com outro estilo. É a mesma coisa de que vocês pegarem uma velhinha religiosa e dar para elas uma imagem do Jesus paleocristão, Jesus gurizão, de cabelo encaracolado, sem barba, com uma ovelha nas costas, e dizer, olha aí, reza para Jesus. Ela vai dizer que não é o Jesus. Ela não vai reconhecer Jesus nessa imagem, porque essa convenção de representar Jesus segue um estilo de um período em que ela não teve relação. Se uma criança hoje for jogar o Battletoads novo, e esse Battletoads novo tiver os desenhos dos personagens segundo o estilo dos anos 80, ela não vai reconhecer, ela não vai ter a sensação de jogar um cartoon, porque para ela aquilo não é um cartoon. A relação dela com o cartoon é com a estética atual. Jesus passou por mudanças estilísticas conforme o tempo. Possivelmente daqui a uns anos vão se criar novas versões de representar Jesus. Por que os Battletoads não podem passar por isso? Essa é a experiência natural da arte. As ideias, os personagens, os mitos e os conceitos, eles continuam existindo, só que eles são interpretados de acordo com as novas questões sociais a partir das mudanças históricas. E em cada período histórico, as convenções formais são adaptadas para aquele tempo. Isso é natural. A tentativa de impedir a mudança estilística, a tentativa de impedir que os personagens sejam relidos de acordo com novas propostas estéticas, visuais, isso é contra a arte, porque ela não funciona assim. E de novo, mesmo que tenha uma releitura, a releitura não faz com que a versão original deixe de existir. O Battletoads original ainda existe. Quem não gostou da versão nova, ele pode ficar jogando a fase da moto e do elevador infinitamente, morrendo e não conseguir passar, e deixar os jovens de hoje jogarem o novo. Inclusive, vários jovens hoje que vão jogar a versão nova vão gostar e vão se interessar e vão tentar ir atrás da versão original e vão redescobrir o original. Sempre que sai uma versão nova, mesmo que ela seja ruim, ela estimula que a versão antiga volte a ser revisitada. Como o Ray Bradbury disse, fazer uma adaptação de um livro não faz com que a obra original deixe de existir. A obra original sempre vai estar lá disponível para ser relida. Por isso que uma leitura da arte a partir de uma perspectiva restrita, baseada na nostalgia, é problemática, porque ela faz com que todas as outras experiências possíveis, todas as outras camadas de leitura de uma obra sejam renegadas para que uma pessoa viva uma experiência infinita em looping, porque para que uma pessoa viva para sempre na infância dela, para que uma pessoa não cresça. A nostalgia pura é reacionarismo puro, é uma vontade desesperada de alguém que não quer crescer, que quer ficar vivendo com uma mentalidade, com uma experiência infantil para sempre. E por isso que ela é uma droga. Ela tende a impedir que novas versões das coisas surjam. E se não existissem novas versões, não existiriam novas experiências. Se a nostalgia fosse a ordem estética do dia nos anos 80, Cavaleiro das Trevas nunca teria sido feito. E a gente teria o Batman do Adam West para sempre. Então eu peço desculpas pela minha implicância com a nostalgia. Agradeço para quem teve paciência de assistir até aqui. Peço que quem puder curta, compartilhe o vídeo, porque sempre ajuda. Peço que quem puder não fique muito ofendido também. E obrigado, até o próximo vídeo.